Hoje nós temos um tema um pouco diferente. Fala comigo, deixa para trás. O que é isso, pastor? Isso é um princípio poderoso. Fala para o irmão do lado. Isso é um princípio poderoso, irmão. Deixa para trás. Mas como assim, pastor? Deixar para trás é princípio, sim, e você vai ver na palavra de Deus. E o meu desejo nesta noite é que o Senhor se revele a mim e a você, trazendo o entendimento do poder do que Deus está falando conosco nesta noite. Sobre esse tema, eu quero iniciar então falando para você, deixa para trás. Deixa eu falar para o seu vizinho, que você não vai ficar ofendido comigo. Fala para o seu vizinho, o pastor vai falar com você agora, irmão. Deixa para trás. Eu vou te mostrar na Bíblia. Porque se você entender o que Deus está falando conosco, logo cedo hoje, acho que desde ontem, na realidade, pela manhã, eu estava já aqui na igreja ontem, e eu vim para cá, e Deus falando comigo sobre este tema, eu pude entender que para eu e você cumprirmos o propósito de Deus na nossa vida, quantos creem que nós temos um propósito de Deus? Diga amém. Nós não somos fruto do acaso, escuta, eu e você não somos fruto do acaso. Muitas vezes nós pensamos, não foi nem esperado, eu nasci, meus pais... Não, você nasceu porque você tem um propósito. Nós somos fruto de um planejamento único e exclusivo de Deus para comigo e com você. E para entender isso, nós temos que entender que se nós não deixarmos algumas coisas para trás, vou te mostrar na Bíblia, será impossível de eu e você vivermos na plenitude e cumprir o nosso plano e propósito de vida. Então isso é importante. Se você quer cumprir o seu propósito de vida, diga amém. Então presta atenção no que Deus está falando conosco nesta noite. Porque para cumprirmos o que Deus tem para nós, temos que deixar algumas coisas para trás. Traduzindo, não dá para carregar tudo. Escuta, não dá para carregar tudo. Como assim, pastor? A Bíblia fala entre vários contextos, mas num só que eu vou mencionar. A porta é estreita. Não dá para passar com tranqueira. Não dá para passar nem com a mochila. Você vai para passar. Aquela porta que conduz a um plano e um projeto de Deus que foi tentado ser tirado de nós lá no Éden, lá na criação. Mas Deus resgatou através da obra da cruz, da vinda de Jesus, nós celebramos todo o processo do ministério e da obra da cruz. Então entenda a importância de aprendermos a deixar algumas coisas para trás. E começando sobre isso, eu vou começar perguntando, porque muitas vezes, nada mais, nada menos, nós carregamos tantas coisas, e essas coisas não são nada mais, nada menos do que distrações para mim, para você, que drenam a nossa força e a nossa energia. E começando então, eu pergunto, o que quer dizer deixar para trás? O que eu tenho que deixar para trás? Começa a pensar, o que eu tenho que deixar para trás, pastor? Eu não deixo nada para trás, eu deixo algumas coisas. Vou te falar um exemplo, entre outros tantos. É tempo de deixar para trás ofensas, por exemplo. Deixa eu te falar uma coisa. Quando nós estávamos cantando, Deus falou comigo e lembrou de uma senhora. Eu fui criado na igreja metodista. Quem conhece a igreja metodista? Nascido e criado na igreja metodista. Papai fez parte de um daqueles do começo da igreja metodista em Goiânia. Na Rua 20, que está lá até hoje. Tem muitos irmãos queridos ali. Fiquei nela até os 17 anos, quando Deus me chamou para fazer o que eu estou fazendo aqui. Uma estrutura independente, sair, pregar o evangelho e estabelecer a igreja local. Aos 17 anos eu fiz isso. E já tem uns anos atrás. Criado na igreja metodista, eu conheci uma pessoa que por 20 anos, fala comigo, 20 anos. Irmão, 20 anos é muito tempo. Por 20 anos ela não tomava santa ceia. Por quê? Porque ela foi extremamente ofendida por alguém e não conseguia perdoar e sabia que ela não poderia tomar ceia com rancor no coração e por 20 anos ela ficou sem tomar santa ceia. E eu penso hoje, a força do perdão está justamente naquilo que foi feito, mas estou te contando, é uma das coisas que nós não podemos arrastar. Quem está comigo, irmão? Diga amém. São ofensas. Como que eu faço para deixar isso para trás? Como é que eu deixo uma ofensa para trás? Você sabe, irmão? É simples. Fala comigo. Perdão. Quando você perdoa, você tira o poder da ofensa da sua vida. Então, são áreas da nossa vida que, para cumprirmos um projeto e um plano de Deus na plenitude, nós temos que deixar para trás. E esse é um exemplo. Quem está comigo, diga amém. Outro exemplo. Muitas vezes nós gastamos toda a nossa força e energia e recursos com injustiças,
Se eu perguntar aqui, todos nós já passamos situações de injustiças e tem umas tão cabeludas que você fala, não tem como. Vou achar o melhor advogado, vou achar a testemunha, e isso tem que voltar para trás, que é muito injusto, e de repente a vida passa a vida toda. Essa semana eu escutei uma família de irmãos abençoadíssimos, que por anos e anos e anos brigam, irmãos não se falam, porque não conseguem aceitar a injustiça que está sendo feita, e arrastam a vida inteira. Deus está falando conosco, é tempo de deixar a injustiça nas minhas mãos. Como que eu faço isso? Confia no Deus da justiça. Faz sentido, irmão? É isso que quer dizer deixar para trás. Outro exemplo, escolher. Fala comigo, escolher. Não ser uma pessoa amarga e indiferente como as outras pessoas muitas vezes são conosco. Porque se você carregar, junto, arrastar com você na sua história de vida, aquela pessoa, aquela expressão amarga, carrancuda, aquela expressão de indiferença, porque a vida machucou você muito, você vai arrastar isso, e Deus está falando, não arrasta, não gasta a sua força, não gasta a sua energia. Como que eu deixo para trás algo amargo, algo indiferente que foi feito comigo? Cumprindo princípio, buscando Deus. A Bíblia fala, te deu um tapa na cara. O que você faz, irmão? Vira outra face. O que isso quer dizer, entre tantas coisas? É você deixar para trás aquilo que foi injusto, aquilo que não foi certo, aquilo que não poderia ter feito com você, porque se você não fizer isso, você vai estar agregando situações que vão impedir eu e você de chegar aonde Deus quer que nós cheguemos. Faz sentido, irmão? Diga amém. Mais um pouquinho para animar você. Por exemplo, nós precisamos da cura de feridas que ainda estão sangrando. Tem pessoas que vivem a vida inteira machucado, e aquela ferida constantemente, tempo após tempo, como se fosse um ciclo, ela fica sangrando. E Deus fala conosco, deixa para trás. Como é que eu deixo para trás uma ferida sangrando, irmão? Como é que eu deixo para trás? Correndo para Deus. Falando, Senhor, está aqui. Foi que aquela mulher que padecia por anos, irmão, sofrendo, gastando tudo que ela tinha, ela correu para Deus, representação de Jesus, e tocou nas vestes, que fala, se rendeu, se prostrou, se entregou, falou, Senhor, eu posso morrer disso aqui, mas eu morro aos teus pés. O que produziu na vida daquela mulher? A cura. Faz sentido, igreja? Diga amém. É assim que nós deixamos para trás. Deixamos para trás. O que é deixar para trás? Mais um, é você ser sarado e seguro emocionalmente. Tem pessoas que arrastam emoções distorcidas por fatos reais, de situações familiares, de injustiça, de pessoas, de amigos, de irmãos, de trabalho, arrasta a vida toda. Eu até escrevi uma coisa aqui, se nós não formos curados em Deus emocionalmente, sarados em Deus, você sabe o que vai acontecer? Muitos de nós passamos a sangrar em cima de pessoas que não têm nada a ver com a história. Eu conheço como pastor pessoas que vêm a esta igreja, faz parte da nossa identidade. Nós somos um lugar de cura, de restauração. Quem está comigo, diga amém, irmãos. Pessoas que chegam sangrando. E se não tomar cuidado, vive a vida inteira servindo a Deus sangrando, porque foi machucado demais lá atrás. E agem porque justamente por não ser curados em Deus, ela derrama sangue da sua ferida em cima de pessoas ou situações totalmente diferentes. Talvez você conhece pessoas assim. Talvez você tenha vivido assim, sangrando, porque você foi muito machucado e Deus está falando, deixa para trás, deixa eu fechar essa ferida com o meu amor, com o meu cuidado, com o meu zelo, te dando uma nova chance, uma nova oportunidade. Faz sentido, igreja? Diga amém. Porque se nós não formos curados, nós vamos sangrar, como eu disse. E a chave para deixar para trás, a chave para sermos curados, sarados, livres, é deixar para trás coisas que nós não devemos carregar. Porque quando nós arrastamos o que não deveríamos arrastar, e não deixamos para trás o que Deus manda deixar para trás, nós passamos a viver uma vida limitada. Eu conheço muitas pessoas que servem a Deus, mas como se Deus tivesse uma caixa. Deus só faz até aqui, daqui para frente Deus não faz. Não.
Deus quer fazer você e eu chegarmos aonde Ele falou que nós chegaríamos, mas se nós estivermos dispostos a deixar algumas coisas para trás. E o meu desejo nesta noite, que Deus possa falar comigo e com você, e nós possamos trazer a vida de Deus em áreas que nós precisamos deixar para trás. Iniciar um novo ano, uma nova história com entendimento e fé, livres para tomar posse, andar e trilhar caminhos altos. Quem está comigo, igreja, diga amém. Porque muitas vezes, vou te dar um exemplo, muitas vezes nós tratamos pessoas de acordo com aquilo que nós temos experiência do passado. Eu tenho muita gente aqui na igreja que chega muitas vezes espinhado comigo aqui, principalmente com o pastor. Se você veio ofendido, você já vai despejar logo preto no branco. E eu falo, Senhor, o Senhor nos plantou com um propósito. Mas muitas pessoas, muitas vezes, já chegam com as suas experiências e querem carregar a sua experiência. Quantos sabem que no Senhor nós temos a oportunidade de escrever a nova história? Diga amém. Mas como que eu escrevo a nova história? Deixa as coisas velhas para trás. Deixa para trás, deixa a ofensa, deixa a tristeza, deixa a chateação, deixa a injustiça, deixa o desprezo. Eu vou falar algumas coisas, deixa para trás. Porque muitas vezes quando eu vivo arrastando e agindo como se com uma nova oportunidade, como se fosse a velha oportunidade, cria uma consequência de nunca construir novas coisas e novos relacionamentos, por exemplo. Tem pessoas que estão tão ofendidas com irmãos entre nós, que chegam na estrutura da casa de Deus e se fecham, porque se eu me abrir eu vou ser ofendido, se eu me abrir eu vou ser machucado, se eu me abrir eu vou ser injustiçado, se eu me abrir eu vou ser julgado. Não. Você crê comigo, igreja? Diga amém. Deus tem falado conosco, deixa para trás algumas coisas, que quando nós aprendemos a deixar algumas coisas para trás, daquilo que Deus manda, nós passamos a viver uma vida livre e podemos avançar. Quem crê que você quer mais de Deus para 2025 e não mais do mesmo, diga amém. Então deixa para trás algumas coisas, que Deus vai falar com você nesta noite. A Bíblia fala, por exemplo, que é Deus quem nos justifica. Você crê nisso, igreja? Vou perguntar de novo. A Bíblia fala que é Deus, Ele é aquele que nos justifica. Olha comigo um verso, vou ler aqui para você estar respaldado na Bíblia. A partir de Romanos 8, versículo 33 em diante. Vou dar alguns saltos aqui. Romanos 8, a partir do verso 33. Está aparecendo uma mensagem ali. Responsável pela criança, número 20, comparecer no prédio GB Kids. Então, se você tem um número aí, está procurando a mãe, tá? Ou o pai. Olha aqui, Romanos 8, 33 em diante. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Quem é escolhido, diga amém. Então, escuta. É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu. E mais, que ressuscitou, está à direita de Deus. E Ele também intercede por nós. Aí ele continua. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Aí ele pula lá para o versículo 37, pula o 36. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Quem que nos amou, irmão? Diga amém. Quem foi? Jesus. Pois estou convencido de que em morte nem vida, nem anjos nem demônio, nem presente nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura ou profundidade, nem qualquer outra coisa na criação, será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Traduzindo, Ele é quem justifica, Ele é quem cuida, Ele é quem guarda, e quando Ele determina, o céu se move, os anjos batem em retirada para fazer cumprir o que Ele prometeu em nós. Mas a nossa parte é escolher, deixar para trás aquilo que nós achamos que não é justo, que não é certo, que não deveria ter sido feito, entrega na mão de Deus, e deixa Deus julgar a sua causa. Faz sentido, irmãos? Eu estava lendo a Bíblia, lembrei do apóstolo Pedro. Se você olhar na Bíblia, você vai ver que este homem foi um dos discípulos de Jesus, e ele foi conhecido como um discípulo, vou colocar aqui de forma bem tranquila, temperamental. Carrancudo, briguento, nervoso, né? Aquele caboclo assim, irritado.
Mas diz a Bíblia que este homem, com todo esse perfil, ele foi andar com Jesus. Por 3 anos e meio, ele andou com Jesus. E quando nós andamos com Jesus, não tem como algo não acontecer conosco. Quando você está andando com o Senhor e dá ouvido àquilo que Ele está falando conosco, não tem como a sua vida não mudar. Você crê? Diga amém. E estudando sobre Pedro, eu pude ver que algumas evidências da intervenção da presença de Deus na vida dele, através de Jesus, começou a aparecer. Isso apareceu, leia comigo em Mateus 18, versículo 21. Eu vou ler aqui um verso. Ele começou a aparecer de tal forma que Pedro chegou para Jesus. Eu acho que ele estava sentindo muito bem de quem ele era e aonde ele já estava, de como ele agia e como ele passou a agir com a intervenção de Deus. Eu acho que ele conseguiu deixar algumas coisas para trás. Ele estava andando para frente, servindo ao Senhor, como discípulo, aproximando, conhecendo, entendendo o que Deus tinha para ele. Olha o que Pedro fala aqui no versículo 21 de Mateus 18. Ele teve a coragem de chegar para Jesus e falou. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou. Olha que a pergunta dele. Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar, errar, falhar, injustiçar? Aí começa a falar o que você quiser contra mim. E ele não esperou Jesus responder. O que ele fala? Será que eu devo perdoar quantas vezes? 7. Por que Pedro pergunta para Jesus uma pergunta tão direta? Porque muitas vezes Deus chama a atenção minha e sua, deixa para trás. Aí você fala, quantas vezes eu vou ter que deixar para trás? Quantas vezes eu vou ter que perdoar esse irmão? Quantas vezes eu vou ter que virar a face? Quantas vezes eu vou ter que aguentar a chatice? Quantas vezes eu vou ter que aguentar a baboseira? Quantas vezes eu vou ter que ter a paciência? Ele já chegou para Jesus, já mudando a sua vida. Ele falou, pela lei, aí discutiram, não está escrito, pela lei judaica do tempo que eles viviam, eles falavam, se eu não me engano, 3 vezes. A pessoa falhou com você, você vai a primeira, você perdoa. Falhou a segunda, você vai a segunda, você perdoa. Falhou a terceira, você vai e você perdoa. A quarta, você já mete o pé, joga para lá e vai embora. Mas Pedro já estava convertido, achando ele. Pedro já estava num nível alto. Quem está me escutando, igreja? Diga amém. Pedro já tinha sido impactado pela presença de Deus. Quantos têm sido impactados pela presença de Deus? Diga amém. Então você está igual Pedro. Ele já estava lá na frente. Ele chegou para Jesus e falou, Senhor, eu tenho que perdoar então 7, mais do que o dobro do que os outros fazem. É interessante a resposta de Jesus. No versículo 22. Jesus, porém, respondeu, eu digo a você, a Pedro, quantos Pedros temos aqui nesta noite? Que Deus tem falado conosco. Deixa para trás. Você vai falar quantas vezes? Aí a lei fala 3, você fala, eu já tenho deixado 7. Achando que Jesus fala, agora você tem o direito de chutar o balde e virar as costas. Aí Jesus responde para ele, eu digo para você, não até 7 vezes, mas o que, irmão? 70 vezes 7. Quem é bom de matemática dá quase 500 vezes por dia. Por dia é isso, né? Vamos falar no contexto, põe por mês então. Por mês, 30 dias. 8 vezes por dia, perdoar a mesma pessoa. 70. Aí eu fui estudar. Será que essa resposta de Jesus é sobre números? Jesus gostava do número 7, chutou mais um 0, 70. Será que a resposta de Jesus estava ligada a uma quantidade específica de vezes que nós temos que perdoar para estarmos livres e conseguirmos avançar? Qual seria o motivo da resposta de Jesus, a não ser o que Deus falou comigo, não tem nada a ver com quantidade, não tem nada a ver com número, não tem nada a ver de fazer você sofrer, aguentar alguém 70 vezes 7 com o mesmo erro e ter a capacidade de perdoar, mas sim tem algo a ver, uma chave poderosa, um princípio poderoso de deixar algo para trás. Que só vai conseguir fazer isso quem tiver um estilo de vida transformado pela interferência do céu na nossa vida. Faz sentido, igreja? Diga amém. Por isso Jesus foi tão radical. Pedro, não é 7,
É 70 vezes 7. Traduzindo, é impossível você dar conta de fazer, a não ser que a sua vida seja transformada. É a forma que eu e você poderemos deixar algumas coisas para trás e continuarmos caminhando. É assim que funciona. Então nós devemos aprender o princípio de aprender, deixar algumas coisas que não devemos carregar, deixa para trás. Deixa para trás a ofensa, deixa para trás a injustiça, deixa para trás a chateação. Faz sentido, igreja? Diga amém. Faz sentido para você mesmo? Porque nós estamos entrando em 2025. E quantos creem que Deus tem muita coisa boa para nós em estoque para 25? Será? Será que eu vou ter coisa boa em estoque? Será que eu vou colher 2025, é o tempo da colheita? De colher, que é uma ação, para termos a colheita, que é o resultado da nossa ação? Ou será que eu vou estar tão sobrecarregado, arrastando tanta coisa, que eu não terei condição de ter a ação de colher para receber a minha colheita? Estou já ajudando você, nós estamos entrando já para falta uma semana. O meu ganhado agora, a última semana de dezembro, é entrar para janeiro, com a expectativa, é o tempo de Deus de eu colher. E para mim estar livre para colher, eu tenho que deixar algumas coisas para trás. Porque senão será mais do mesmo, e Deus não tem mais do mesmo para nós. Porque se nós não tomarmos cuidado e reavaliar a nossa vida, nós podemos ter mais do mesmo em 2025. E eu sou grato a Deus por tudo que Deus fez por nós. Quantos têm gratidão por 24? Diga amém. Eu tenho, irmão. Tem coisa que poderia melhorar e muitas. Mas Deus é tão generoso, Ele tem sido tão bondoso conosco, tem muita coisa que nós devemos ser gratos, de coração a Deus. Mas eu sei que Deus tem mais. E para me receber o mais de Deus, eu tenho que deixar algumas coisas para trás. Espero que você esteja na mesma linha. Então diga para o seu irmão do lado, se você pode, tem liberdade. Não arrasta o que Deus te manda deixar para trás, meu irmão, para 2025. Não arrasta ofensa. Não arrasta chateação, não arrasta ferida aberta, não sangra sobre aqueles que não têm nada a ver com a história, não julga aqueles que muitas vezes não têm nada a ver com a história dos que te julgaram no passado. Fica livre, fica livre. Lembre-se, não lembra daquilo que Deus já esqueceu, irmão. Faz sentido, igreja? Quantas vezes nós carregamos algo que Deus já esqueceu e você constantemente, por situações diversas, você começa a lembrar e se chatear e se entristecer por isso. Porque nós estamos crendo, como eu te falei, que 2025 é o tempo de colher, e fala isso, vou falar isso na nossa campanha da virada, fala de uma ação, fala de atitude, fala de escolhas, fala de liberdade, e para estarmos livres, nós temos que estar no caminho de Deus para nós, nós temos que estar no propósito de Deus para nós, e não arrastando aquilo que Deus não quer que a gente arrasta, não gastando energia com aquilo que Deus não quer que a gente gaste energia. Aprenda a lidar. Quem está me escutando ainda, irmão, tem misericórdia. Não vai para 2025 sem lidar com aquilo que precisa ser lidado, sem resolver aquilo que precisa ser resolvido, e muitas vezes está na sua mão. A sua escolha de falar, aqui eu passo uma linha e isso fica para trás. É uma nova história na minha vida para frente. Eu não quero mais do mesmo. Eu não quero viver da mesma forma, eu não quero ter a mesma resposta, eu não quero reagir da mesma forma, eu quero ser diferente, como Pedro. Pedro tinha andado um processo, mas quem conhece a história de Pedro, depois que ele entendeu que não era só questão de números, de uma agenda, de uma responsabilidade para cumprir, agora não, era um estilo de vida. Aquele homem foi tão impactado que aonde ele passava, diz a Bíblia, a sombra do sol batia, a sombra dele curava as pessoas. A intervenção de Deus foi tão grande que ele pegou uma linha, um caminho tão tremendo que ele entendeu servir a Deus não é questão de número, de agenda de dias, é estilo de vida, é escolha de deixar para trás aquilo que ele não quer que eu carrego. Faz sentido? É assim que nós vamos entrar para 2025. Será que nós vamos gastar o nosso tempo? Quanto mais do nosso tempo? Eu ainda tenho pessoas que, antes de acabar esse ano, eu e a Lia vamos sentar com alguns irmãos que nos dão liberdade. Você vai arrastar mais um ano determinadas atitudes, comportamento, porque você está ofendido. Você vai arrastar mais um ano, entrar em 2025, trazendo sempre mais do mesmo, sempre dando a volta na montanha. Ou você vai deixar para trás, ou você vai virar outra face, ou se deixa Deus já dar modo ou outro. Se tem um lugar que eu gosto, já que eu tenho que estar no buraco, eu quero estar no mais profundo do buraco.
Como assim, pastor? Já que eu estou no buraco, então que eu deixo até o fundo. Você sabe por quê? A vantagem de descer até o fundo do buraco? Só tem um lugar para ir. Para cima. Porque quando você fica segurando as beiradinhas, será que vai descer? Desce até lá embaixo. Porque se for subir, só tem um lugar para ir, para subir. Porque senão, irmão, nós ficamos e muitos vivem assim. Você está no buraco, você fica segurando aqueles raminhos e fica segurando, não sobe nem desce. Mas já que está no buraco, desce até no fundo. Mas saiba, eu não arrasto mais a minha história. Eu sugiro você, está na última semana do mês do ano de 2024. Colar diante de Deus, Senhor, o que eu tenho que deixar para trás? Ora. Quem está comigo? Fala para o irmão do lado, irmão, ora. Deixa Deus ministrar o seu coração, para que 2025 seja o que nós estamos crendo como igreja. O ano de colher e ver os frutos através da colheita em áreas diferenciadas da nossa vida. Nós precisamos aprender a ser como o homem que a Bíblia fala, que era um homem que foi um homem segundo o coração de Deus. Quem foi este homem? Quem lembra? O homem segundo o coração de Deus, quem foi? Aprenda com Davi. A hora que eu comecei a ver a vida de Davi aqui, estou terminando para não esticar para você, que desde cedo aprendeu esse princípio de deixar para trás. Se você quer ser conhecido como um homem, uma mulher segundo o coração de Deus, aprenda com homens como Davi. Davi, diz a Bíblia, que a história dele desde cedo, ele aprendeu o princípio de deixar para trás. Isso eu quero bater na tecla, deixa para trás. Aprenda o princípio de deixar para trás. Viva o princípio de deixar algumas coisas para trás. Porque diz a Bíblia que ele foi esquecido pelo próprio pai na visita do profeta. E olha que era uma coisa grande. O profeta no Velho Testamento e na sua casa era festa, roupa nova, barbeado, comida boa, todo mundo pronto. Davi foi esquecido pelo próprio pai. Mas o profeta, homem de Deus, não sentou à mesa sem chamar Davi. O que Davi fez? Ele esqueceu, deixou para trás a ofensa que ele poderia ter com o pai dele. Por isso ele foi um homem segundo o coração de Deus. Faz sentido, irmão? E não parou aí não. O pai manda ele levar a comida para os filhos, para os irmãos, bonitão de guerra, estavam no exército de Israel. Ele vai levar a comida. Ele vai levar o que o pai mandou, os lanches e tudo. Chega lá, os irmãos zombam dele. Ali, nosso irmão, ó, nós está aqui guerreiro. Todo mundo valente, esse aqui fica cuidando das ovelhinhas do meu pai, lá atrás da malhada. O que Davi fez? Ele deixou para trás a ofensa com os irmãos, o desprezo dos irmãos. Será que nós conseguimos fazer? Porque foi isso que levou a Davi a ser o que ele foi. E o ápice, um homem segundo o coração de Deus. Que ele deixou para trás situações como essa, de desprezo, de esquecimento. Você sabe por que Davi deixou para trás? Você sabe por que Deus nos manda deixar algumas coisas para trás e ser livre para ir para frente? Porque Davi tinha um alvo. Quantos têm alvos em Deus? E o alvo dele começou a história de maneira expressiva. Davi tinha Golias para derrubar. E você sabe por que muitos de nós não derrubamos os Golias da nossa vida? Que nós arrastamos tanta coisa, arrastamos tanta ofensa, tanta tristeza, tanta chateação, tanto sangue de feridas abertas, que nós somos impossíveis de agir, de crer que nós temos condição de derrubar o Golias. Mas Davi sabia, eu não posso perder tempo com a chateação da família, dos irmãos, do próprio Saul, que desprezou ele, o rei, porque eu tenho Golias para derrubar. Você tem Golias para derrubar na sua vida, irmão? Perguntar de novo, você responde se você quiser para você mesmo. Você tem alguns Golias para derrubar? Então deixa para trás. Situações que podem drenar a sua fé, drenar a sua força, drenar o seu ânimo. Faz sentido, igreja? A hora que eu li isso aqui, Deus falou tanto comigo. Davi, ele estava tão focado num plano e num projeto de Deus para a vida dele, que ele não desperdiçou nenhum momento, nem lá com os lobos, nem com os leões, nem com os ursos, nem com o Golias, nem com a chateação do pai, chateação com os irmãos. Ele foi deixando para trás aquilo que não valia a pena. A chave para nós nesta noite, finalizando o ano de 2024, é aprender a deixar para trás. Escuta, tem pessoas que não acreditam em nós, eu não sei você, tem muita gente que verbalizou que eu sou um zero à esquerda,
Tem pessoas que no passado, Deus querendo dar a oportunidade de confirmar na minha vida a bênção dele, um chamado. Pessoas falaram, eu não concordo com este homem, com a ordenação deste homem, porque ele é um homem inseguro, ele é um homem pequeno, é um homem cheio de falha, querendo me jogar para trás. Quantos já foram desprezados por pessoas? Diga amém, irmãos. Pessoas que não acreditam no seu potencial. O que você faz com quem não acredita no seu potencial, irmão? Você dá ouvido para ele e fica triste, ofendido? Ou você fala, vai para a fila, cara, você está lá para trás, que eu te deixo para trás. Quem rege a minha vida é Deus. Pessoas que te desprezam, que não te reconhecem, que não te honram. O que você faz quando você é desprezado, não tem o reconhecimento que aparentemente você merecia, que não honram você em nada, que deveriam honrar? O que você faz com isso, irmão? Você vai gastar a sua energia, fosfato e recurso, lutando, fazendo caber na cabeça de burro velho, não espuma sabão, você sabe disso, né, irmão? Cabeça de burro velho não espuma sabão. Vai esfregar um burro velho para você ver se espuma. Não espuma. O que você faz com isso? Você deixa para trás. Pessoas com injustiça com você, deixa para trás. Quantos já tiveram o sentimento de ser sido usado por pessoas por conveniência? É terrível, irmão. A pessoa, quando é conveniente, ela te fala oi, abraça, fala que benção, te convida até para você ir na casa dela. Depois, se não precisa, você é um zero à esquerda. O que você faz com pessoas dessa forma? O que você faz, irmão? Deixa para trás. Deixa para trás. Porque essas coisas muitas vezes não é nada mais do que distrações. Porque uma coisa eu tenho aprendido, Deus sabe muito bem levantar aqueles que as pessoas, por vários motivos, jogam para baixo. Você sabe disso? Fala, Deus está falando com você, irmão. Deus sabe muito bem levantar aqueles que as pessoas abatem. Você vê a vida de Davi. Olha comigo aqui em 2 Samuel. 1 Samuel, capítulo 2, a partir do versículo 6. É importante você gravar isso. Você está acabando o ano, irmão. Não começa 25 arrastando coisa de 24. Olha o que a Bíblia fala profeticamente. O Senhor mata e Ele preserva a vida. Ele faz descer a sepultura e Ele resgata ou ressuscita. O Senhor é quem dá a pobreza e também quem dá o que, irmão? A riqueza. Ele humilha, Ele exalta. Ele levanta do pó o necessitado. Se achar essa tradução, põe aí. Do monte das cinzas, Ele ergue o pobre. Quando fala de cinza, aquilo já acabou, irmão, não tem mais nada. Ele levanta, diz a Bíblia. Ele faz sentar-se com príncipes e lhes dá um lugar de honra, pois os alicerces da terra são do Senhor. Sobre ele estabeleceu o mundo. Assim, a hora que eu comecei a ver o que Deus tem nos chamado a atenção, para que eu e você possamos cumprir o nosso propósito, para entrar num novo ano, de uma nova forma, com um novo entendimento, com a nova fé, com a nova força, com um novo vigor, nós precisamos deixar algumas coisas para trás. E voltando em Davi para fechar, ele não considerou, como eu falei, nem o pai, nem os irmãos, nem o próprio rei, e nem a insegurança do rei quando Davi começou a despontar. Depois que ele venceu Golias, ele começou a despontar. Aí entrou a inveja e o ciúme do próprio rei para com ele. Aquele homem deixou para trás. Porque diz a Bíblia que Davi só serviu a Saul com toda a excelência que ele tinha. Diz a Bíblia que ele teve a chance de se vingar, ele não se vingou de Saul. Você sabe por que Davi teve a condição, quando lembra da história, que ele podia ter pegado a espada e acabava com a história ali. Um homem mau, ingrato, por tudo aquilo que Davi fazia por ele, ele falou, não. Você sabe por que Davi virou as costas e não fez justiça com as próprias mãos? Porque ele tinha deixado para trás aquilo que era um potencial de tirar ele do curso. Faz sentido, irmão? Muitas vezes nós não estamos no curso que Deus tem para nós, na rota, no norte, na direção, porque nós arrastamos coisas que nos tiram do curso, da direção. E Davi teve condição de deixar isso para trás. E mesmo na morte de Saul, diz a Bíblia, que era um perseguidor de Davi, aquele que muita inveja, que cresceu a inveja, o ciúme de quem Davi estava se tornando para cumprir um propósito de Deus. Davi, ele mesmo na morte de Saul, ele reagiu de uma forma tremenda, eu vou te mostrar, porque ele não guardou nada, ele não trouxe consigo nada, ele deixou para trás aquilo que Deus falava, deixa isso para trás, não carrega com você.
Olha comigo aqui, 2 Samuel, 2 Samuel capítulo 1, versículo 4. Olha aqui, quando fala da morte de Saul e de Davi, de Jonatã, o filho de Saul, diz Davi: conte-me o que aconteceu, falando com um dos servos. E o homem contou: o nosso exército fugiu da batalha e muitos morreram, inclusive Saul e Jonatã também estão mortos. Escuta aqui, eu não sei você, quando você vê alguém que está te perseguindo, te maltratando, judiando, acabando com você, fazendo você fugir, morre. Qual que é o caminho normal do ser humano que não entende a perspectiva de Deus de uma mudança de vida? Falar glória a Deus, vamos festejar. Não. Olha o que Davi fez. Versículo 11. Pula 2 Samuel 1:11. Então Davi rasgou as suas vestes quando ele soube da notícia de Saul e de Jonatã. E os seus homens que estavam com ele também fizeram o mesmo. Versículo 17. Pula aí para você entender. Davi compôs uma canção em memória a Saul. Por que ele teve a condição e essa canção tremenda? Eu só não vou poder falar ela agora, mas estava lendo, continuando lendo depois. Porque ele não tinha guardado, ele não tinha segurado, ele estava livre para ser usado por Deus. No versículo 17 fala: Davi cantou um lamento sobre Saul e seu filho Jonatas, e ordenou que se ensinasse aos homens de Judá. É o lamento do arco, que foi registrado no livro de Jazar. Traduzindo, ele compôs uma música de celebração, de memória de quem foi Saul, ungido de Deus. Se fez certo ou errado, não era problema de Davi, era problema da justiça de Deus sobre ele. Quem está comigo, irmãos? Por isso Davi foi quem ele foi. Por isso Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Porque ele não segurou nada que não deveria segurar. Estou fechando aqui. Quem fala glória a Deus, irmão? Sabia que você estava querendo ir embora. Estou fechando. Deixar certas coisas para trás. Muitas vezes pode ser confundido como um favor que eu estou fazendo para aquele que não merece. Escuta, não deixa o diabo brincar com você. Quando você deixa para trás aquilo que Deus mandou deixar, você está na realidade liberando uma fonte de bênção sobre a sua vida. Quando você deixa para trás aquilo que Deus mandou, mas Deus mandou, deixa para trás. Igual Davi, Deus não faz justiça, opa, não julga, opa, não celebra a morte porque ele foi ungido meu. Não, pelo contrário. Você não está fazendo um favor para aquela pessoa que agiu errado. Você está liberando uma fonte de bênção. Muitos de nós estamos privados da bênção de Deus, porque nós estamos segurando coisas que estão entupindo o poço da bênção na nossa vida, irmão. É assim que funciona. Você está entupindo o poço e Deus está falando: deixa para trás, libera esse poço. E quando nós deixamos para trás, nós passamos a ser livres e justificados por Deus, e a nos posicionar no lugar de honra e de ser levantados. Você crê comigo? Diga amém. Deixa para trás. Deixa para trás. Aquilo que tem entristecido. Deixa para trás aquilo que tem machucado. Eu vou repetir, fechando. Fica em pé comigo onde você está. Estou terminando. Pode vir a equipe. Eu quero que você entenda. Hoje é o último domingo antes do Natal, né? Você vai ter a chance no Natal ministrar sobre a sua família. Jesus está vindo, a luz brilhando nas trevas, e você passar a ter entendimento do seu norte de vida para 2025, através da luz. Porque nós estamos crendo que 2025 será o tempo de colher, e eu pergunto: você está livre para colher? Diga amém. Se você deixar para trás o que Deus está mandando deixar, senão vai ser mais do mesmo. E Deus nos guarde disso. Falo para você e para mim. Eu quero estar livre para colher, então tem que estar livre, sem impedimento, sem atrapalho. Quero estar livre. Porque eu sei que Deus tem muita coisa boa em estoque para nós. E quando nós deixamos para trás, eu quero falar algumas coisas. Fecha os seus olhos enquanto os instrumentistas vão tocar aqui. E eu vou orar no final. Nós estamos terminando. Mas é importante você entender algumas coisas que Deus falou conosco, que alguns de nós temos que deixar para trás, para não arrastar isso como um peso morto, como uma distração, como um desvio de um plano e de um propósito de Deus para a nossa vida. Vou começar repetindo ofensa. Irmão, não carrega ofensa. Deixa para trás.
E se eu for falando, Deus estiver confirmando no seu coração, é entre você e Deus. Você abrir o seu coração e falar: Senhor, até então não tem conseguido, está muito difícil, machuca muito. Mas o Senhor é o Deus da cura. O Senhor me fez, o Senhor pode me curar. Então o Senhor me cura de toda ofensa, de decepções, de frustrações, de injustiças, sentimento de rejeição, situações que te humilharam, te envergonharam, te desprezaram. Deixa para trás. Pessoas que foram traídas, talvez, igual José, pelos próprios irmãos. Por que José teve a condição de chegar onde ele chegou, segundo em comando de toda uma nação mais poderosa da sua época? Só abaixo do rei lá, de Faraó. Porque ele deixou para trás a traição dos irmãos. Ele não agiu com vingança. Deixa para trás o sentimento, o desejo de vingar, deixa para trás. Não carrega. E também a culpa, a condenação, deixa para trás. Tem pessoas presas em erros que você comete como eu cometo. E se nós não orarmos e falar: Senhor, o Senhor me deu uma nova história, eu deixo para trás a culpa e o sentimento de condenação, você não vai entrar na terra prometida que Deus te deu, porque você está preso à culpa e à condenação. A incredulidade toma conta a capacidade de entender que Deus te perdoou. Ele já esqueceu, você está lembrando, e Deus está falando: deixa para trás. Deixa para trás. A Bíblia fala, só você escutando o que eu estou falando, estou terminando, em Hebreus 12, versículo 1. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunho, traduzindo, tem muita gente torcendo por mim, por você, para dar certo. Você me escutou? Diga amém. Tem pessoas que não seguraram ofensa contra você, que não seguraram culpa, condenação contra você. Tem muita pessoa torcendo por você, a Bíblia fala. Mas para isso você precisa entender e livrar-nos de tudo que nos atrapalha, de todo o pecado que nos envolve, e devemos correr com perseverança a corrida que nos é proposta, que é o alvo, o plano e o propósito de Deus para a nossa vida. Deixa para trás o resto. Porque a Bíblia também fala que nem olhos viram, ouvidos também não ouviu, e nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para mim, para você que o ama. Você crê nisso? Diga amém. Então não impeça as bênçãos de Deus, segurando aquilo que Deus fala: deixa para trás. Senhor, o Senhor tem falado conosco nesta noite. Eu peço a tua bênção sobre nós. Nós estamos num ambiente da tua santa presença. Que nesta noite o Senhor se revele a nós como um Deus presente, um Deus de amor, de cuidado, um Deus que cuida das nossas vidas em cada detalhe. Mas muitas vezes é muito difícil para nós, Senhor, abrirmos mão de coisas que machucam tanto, de lembranças que são reais, como sentimento palpável muitas vezes presente no nosso meio. Mas eu creio que o Senhor está falando com alguns de nós para deixar algumas coisas que tem drenado, sugado, que tem entristecido, pesado sobre nós, porque o Senhor tem grandes bênçãos para nós. Eu creio sobre esta congregação para 2025, Senhor, um tempo de colher, que fala de um resultado de ações de pessoas livres, que tenha colheitas em áreas diferenciadas, que eu creio que está pronto nos céus para ser entregue. Mas nós te pedimos ajuda no Senhor. E se você precisa da ajuda de Deus, enquanto os instrumentos estão tocando, é simples assim. Põe a mão no seu coração e fala: Senhor, esta área da minha vida eu deixo para trás. Esse sentimento que eu carrego, este medo, essa insegurança, essa tristeza, essa chateação, essa lembrança da injustiça, da ofensa, do desprezo, da rejeição, eu deixo para trás. Eu sou livre para conquistar, livre para avançar, livre para possar naquilo que o Senhor tem ordenado sobre a minha vida. Há um poder quando nós reconhecemos que nós temos na nossa vida, é Deus, é Ele que ordena, é Ele que comanda, é Ele que nos justifica. E eu declaro esta verdade sobre a mente e o coração de cada irmão. Aqueles que de alguma maneira têm arrastado aquilo que não deve arrastar, têm carregado aquilo que não deve carregar, eu declaro a liberdade em Deus nesta noite. Eu quebro todo o poder das trevas, toda a corrente que lembra, que liga ao passado. Que um homem, Senhor Deus, como Davi, Deus, homens e mulheres sejam levantados como Davi foi levantado, Senhor Deus, porque ele escolheu deixar para trás.
Como José foi levantado porque ele escolheu deixar para trás a traição da própria família. Porque ele sabia que Deus é que justifica. É Deus que ordena os nossos passos. E é o que eu declaro sobre cada um nesta noite. Oro crendo, declarando as verdades de Deus. Que sim, nós temos expectativa do ano que inicia daqui 10 dias, Senhor. Porque é um ano que tem sido ordenado nos céus. É um tempo, Deus, de favor, tempo de graça, tempo de ação, de liberdade, de colher e uma colheita abundante, recalcada, sacudida, porque nós estamos livres, sem impedimentos, sem atrapalhos, em nome de Jesus. A Ti toda a honra e glória desta noite eu oro. Continue ministrando aos nossos corações, eu peço, no nome santo de Jesus. Quem está comigo, diga amém. Quem recebe a palavra de Deus, aplauda a presença de Deus neste lugar. Ele é digno, Ele é digno, Ele é digno. Vamos cantar uma canção, vamos lá. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Você quer construir a sua vida como alguém que foi escolhido por Deus? Diga amém. Você quer construir segundo os planos e propósitos de Deus? Diga amém. Então embasa as suas escolhas e decisões sobre a palavra de Deus. Viva princípios. E um deles nesta noite, poderosíssimo, é deixar para trás aquilo que Deus te fala, deixa para trás. Aí você está livre para avançar em nome de Jesus. Meu desejo é que você e sua família esta semana festeje, celebre, abençoe, presenteie, mas que a luz de Deus brilhe em nós e através de nós, e as boas novas possam nascer para aqueles que estão ao seu redor, que olham para você e você possa desafiá-los. Tem algo melhor para nós. Para 2025 Deus tem muita coisa boa em estoque. Então que o seu plano, o seu propósito de vida seja focado naquilo que Deus tem para você, em nome de Jesus.